Olá, seja bem-vindo a este episódio do nosso podcast. O meu nome é Caroline Félix, eu sou diretora da Essencial Clinic e eu também sou consultora de gestão e de inovação em negócios para o setor da saúde. E hoje nós vamos apresentar para vocês uma história inspiradora de uma clínica que começou do zero e hoje é um grande sucesso aqui em Maringá, no Paraná. E quem vai apresentar esta história para nós é o Luiz, o nosso convidado especial de hoje. Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Carol, eu que agradeço. Obrigado você pelo convite. Para mim é muito especial fazer parte desse momento. É muito especial estar aqui para falar de algo que me inspira há tantos anos e continua a me inspirar ainda. Então vai ser um bate-papo muito legal e nós vamos, enfim, conseguir pincelar um pouco de toda essa história, né? Que é a história da Septum. E que hoje faz parte da minha vida de maneira concreta. Então vamos lá, vamos conhecer esta história. Mas antes de conhecer a história da clínica, nós gostaríamos de conhecer melhor você, Luiz. Eu gostaria que você apresentasse a sua história e como foi que a clínica entrou na sua trajetória. Maravilha. Bom, eu me chamo Luiz Fernando, sou fisioterapeuta. Tenho 41 anos, né? Sou casado, esposo da Michele, pai de 2 filhos, do Augusto e do Emanuel, que na verdade são a grande motivação para tudo o que aconteceu na minha trajetória profissional. Tenho formação há 19 anos, né, na fisioterapia, e há 19 anos eu trabalho, né, de maneira direta ou indireta com a área da reabilitação cardiorrespiratória, né? Minha formação inicial é reabilitação cardiorrespiratória, então tenho uma pós em reabilitação cardiorrespiratória. E essa história, né, da cardiorrespiratória na minha vida, ela vem de um evento durante a faculdade, uma fatalidade, na verdade, de uma parada cardíaca na rua, onde eu não sabia o que fazer no momento, mas me cobrava por ser um estudante da área da saúde. E logo que eu me formei, eu decidi ir para essa área da urgência e da emergência. Então, sou também socorrista e resgatista, né, de formação. E aí a história começa a se construir a partir daí, né? Eu fiz a pós-graduação e depois da pós-graduação eu já comecei a trabalhar dentro dos hospitais, então unidades de terapia intensiva, enfermarias, né, por onde eu fiquei praticamente por 12 anos. E só que dentro disso sempre houve algo que me levava para fora do hospital, não é? Eu olhava os pacientes dentro do hospital e muito me perturbava o fato deles estarem dentro do hospital e quando eles saíam do hospital, eles não tinham, de repente, uma estrutura que pudesse os acompanhar, que pudesse dar um suporte na reabilitação, do qual eu entendia ser de extrema importância, né? E muitas vezes eu via os pacientes retornando para o hospital, né? Reinternando. E aquilo era algo que me incomodava demais. Então, a clínica ela nasce já logo após a minha formação, no intuito e no desejo, né, de montar uma estrutura que pudesse dar uma atenção para essas pessoas. Conhecendo, né, a história da reabilitação cardiorrespiratória e sabendo que ela é feita de etapas, a gente sabia que existiam etapas, né, ou na minha cabeça, eu tinha plena certeza de que existiam etapas que não estavam sendo cumpridas nesse processo. Então, depois disso eu fiz o meu mestrado, não é? Sou mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Maringá e também tive a alegria de atingir o título de especialista em fisioterapia cardiovascular pela nossa associação, né? Que é a Sobrafir, é a nossa associação brasileira de fisioterapia respiratória, intensiva e cardiovascular.
no que pesa esse título, né, eu sou muito feliz em dizer que hoje nós somos em 2 especialistas titulados no estado do Paraná. Não é? Um colega em Curitiba e eu aqui em Maringá. Então esse foi mais... Parabéns! Obrigado. E esse foi mais um dos motivos que me empolgou, né, a enveredar para o lado do empreendedorismo, enveredar para o lado do profissional que busca levar um diferencial por meio daquilo que são os desenvolvimentos de habilidade, né, no empenho mesmo da construção de algo. E eu queria construir algo, né? Na verdade, o meu anseio sempre foi construir algo. Maravilha. E aí vem isso, a clínica começa dentro dessa perspectiva. Maravilha. Olha só, Luiz, parabéns pelo currículo, pela trajetória profissional. Mas vamos lá. Então, você identificou que a clínica era uma oportunidade de mercado para pacientes que você visualizava ali no mercado. Então, em que momento você identificou que você precisava de ajuda para organizar esta oportunidade, este sonho que você tinha, para de fato conseguir empreender? Como que foi esse momento de identificar a necessidade de uma ajuda? Carol, isso é engraçado, assim. Eu falo que é engraçado porque até aqui a gente está conversando e você perguntou, né, para eu falar sobre mim, né? E você viu que eu não consigo falar sobre mim enquanto profissional e até enquanto pessoa sem de alguma maneira a clínica estar presente, né? Porque ela sempre esteve presente. No início era uma ideia, no início era um sonho, no início era algo que me mexia, né? E procurava me tirava sempre de uma zona de conforto. Porque ela era algo que eu não sabia quando, mas eu tinha certeza de que ela ia acontecer. Desde que eu me formei. E por muitas vezes eu fui desestimulado a fazê-la, assim, né? Por profissionais que já tinham uma experiência um pouco maior. E aquilo, sempre por ter pouca experiência, de alguma maneira me deixava muito acanhado em tomar uma decisão, né? E eu acabei não falando, mas eu também sou docente universitário. Né? Então, há 15 anos, eu leciono no ensino superior para o curso de fisioterapia. Não é? E a disciplina que eu ministro é uma disciplina específica da nossa área, que é uma disciplina que chama Fisioterapia em Cardiologia e Pneumologia, né? Que vem bem de encontro com aquilo que eu vivo enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, durante esse tempo em que eu estive no hospital, que eu trabalhei com assistência, trabalhei também com gestão, né? Então também por 12 anos eu fui gestor de serviço hospitalar de fisioterapia e estava em sala de aula também com os acadêmicos. A gente acaba observando no dia a dia essas demandas. E eu, lógico, sempre com esse sonho, né? Ali quietinho, enfim. Mas tinha uma frase assim que nunca me deixou esse sonho morrer, que era para não desistir daquilo que você não passa um dia sem pensar, né? E a clínica, Olha só, gostei. E a clínica era isso. Eu não sabia nome, eu não sabia como é que ela seria, mas eu sabia que ela existia e que ela iria existir em algum momento. Então, eu fui amadurecendo essa ideia e num determinado momento eu defini o nome, Septum Cor, não é? E esse nome vem do latim, né? Ele vem de diafragma, septum, e cor vem de cormium, que é coração em latim. Então, septum cor, né? Ele vem do latim, onde faz referência das 2 principais áreas de atuação, né? Da minha especialidade. E eu montei a identidade visual da empresa, isso tudo sem ter nada, assim. Eu fui montando, fui deixando ali, fiz a identidade visual, né? Tudo certinho. E acho que passei pela pandemia em 2008, da H1N1, que foi uma pandemia que naquele momento a chama acendeu porque eu vi a necessidade, mas ao mesmo tempo eu não me enveredei, né, no empreendedorismo nesse momento por timidez. Com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo e nós tivemos a Covid.
E foi exatamente na Covid-19 que eu tive, assim, logo no começo da Covid-19, aquela chama ela veio com força, daí ela apareceu. Né? Ela apareceu e apareceu muito forte. E eu, então, tomei a decisão. Eu, né, na época, estava dentro dos hospitais atendendo, estava atuando em unidade de terapia intensiva com os pacientes graves. E eu, em um final de plantão, terminando o plantão, eu fazia o plantão das 7 a 1 da manhã. E terminando ali o plantão, eu peguei o celular, porque nós não ficávamos com o celular. E eu peguei o celular, mas antes disso já tinha conversado com a minha esposa, a gente inclusive tinha ido ver alguns espaços que poderiam, né, nos atender na clínica, para montar a clínica. E eu peguei meu celular e um colega médico tinha me mandado a mensagem dizendo: Luiz, mandou uma reportagem de um centro de reabilitação cardiopulmonar. E ele me disse: Luiz, e daí, o que você acha dessa ideia aqui, cara? A gente montar um serviço desse. E aí eu tive a certeza de que não era só uma vontade minha, mas era uma vontade de Deus, assim. Né? E aquele momento eu, dentro do carro, indo para casa, eu senti um arrepio muito grande, comecei a chorar, mas por que parecia sem vontade de chorar. Mas eu chorava porque eu achava que, não sei, aquilo tinha sido tão providencial, porque eu estava fazendo tudo muito quieto. Ninguém sabia. Ninguém tinha ideia do que eu estava fazendo. E naquele momento, esse colega médico foi como, e para quem acredita, né? Eu sou cristão, então assim, foi como se um anjo dissesse para mim: cara, é isso aí, ó, tá aí, agora é a sua hora de tomar essa, né, essa decisão. Mas ainda depois disso, demoraram 4 anos. Nossa! Depois desse evento, que aí foi a chave. Né? Essa Uhum. foi a chave. Mesmo com essa resposta, você ainda esperou mais 4 Ainda eu anos. titubeei. Ainda eu esperei 4 anos. Né? Mas nesse inteirinho nós construímos o projeto com a arquiteta. Nesse inteirinho porque eu também não tinha dinheiro para investir, então como é que eu vou montar da onde? Vou tirar da onde? Tudo custa, tudo tem um custo e eu não tinha dinheiro para pagar tudo de uma vez só. Então eu fui fazendo aos poucos, né? Nós fomos fazendo o projeto da clínica com a arquiteta e foi a primeira vez que eu vi a clínica. Quando você viu o projeto. Quando eu vi o projeto. Você se sentiu mais próximo ao seu sonho. Exato. E o mais interessante, Carol, o mais interessante é que, assim, quando eu sentei com a arquiteta para fazer aquela conversa inicial, né, eu falei para ela tudo o que eu senti no meu coração, assim. Como é que eu queria, como é que eu imaginava a clínica, como é que eu pensava em ser a clínica. Tá? E no primeiro projeto que as arquitetas fizeram, eu tinha certeza que era aquilo que eu tinha visto a minha vida inteira, como se elas tivessem olhado na minha mente, e isso eu admiro o profissional, né? Porque ele entra na sua mente e ele traduz exatamente aquilo, porque de fato eu nunca tinha olhado a clínica, né? Foi no primeiro projeto que eu falei: é exatamente isso que eu sempre sonhei na minha vida. É exatamente isso que a clínica, que na época já tinha o nome de Septum Core, precisa ser, né? Mas não deu certo no primeiro projeto, né? Não deu certo no primeiro projeto. Depois disso ainda tiveram alguns anos ainda que esse projeto ficou parado. Era isso que eu ia perguntar. Você contratou um projeto, mas nem tinha o espaço físico ainda definido. Era um conceito, Exato. vamos dizer. Na verdade, era um conceito, mas a gente até tinha um espaço físico. Esse colega médico, na época, tinha disponibilizado um espaço físico para a gente montar o lugar, mas era um espaço de 70 metros quadrados. Era muito pequeno, né? E mesmo assim, as arquitetas conseguiram colocar aquilo que nós precisávamos dentro desse espaço de 70 metros quadrados. Mas ainda não era aquilo assim, ainda para mim, eu acho que faltava algo, sabe? E depois disso, eu acabei recebendo o convite para coordenar o curso de fisioterapia na instituição em qual eu trabalho até hoje. E então eu acabei colocando na mesa, assim, é um projeto da clínica ou a coordenação do curso que eu nunca esperei que eu pudesse atingir, e para mim seria uma ascensão profissional enquanto docente universitário. E aí eu acabei optando pela coordenação do curso porque seria uma experiência bacana para mim, assim, eu, né, entendi que naquele momento essa talvez seria a minha missão ali, não é? Então eu deixei o projeto na mesa e fui, né, assumir a coordenação do curso, por onde eu fiquei ali
por volta de 3 anos na coordenação. Ou seja, o empreendedorismo ficou mais um momento Mais um ali aguardando. Exatamente. Entendo. Só que, mais uma vez, né? Agora, mais forte do que nunca, ele fazia parte de todos os meus dias, né? Aquele projeto eu pegava ele com toda certeza todas as semanas para namorar, para ver, para rever. E foi até o momento em que eu tomei a decisão. Falei, não, eu preciso... Ou eu encaixoto esse projeto e ele não acontece mais e toco, né, a minha carreira na docência, quanto coordenação de curso, enfim, ou eu preciso dar uma pausa na minha carreira docente aqui, né, na questão, né, da gestão educacional e olhar para o meu projeto. Mas o que né? aconteceu para você tomar essa decisão? Na verdade, assim, uma coisa muito importante que aconteceu foi a morte do meu sogro. Nesse meio tempo, meu sogro veio a falecer, meu sogro descobriu um câncer no pulmão e ele precisava fazer a retirada do câncer no pulmão. E naquele momento ele estava enfraquecido e o médico que estava acompanhando ele disse, Luiz, que é inclusive um amigo meu, ele disse, Luiz, nós precisamos melhorar a capacidade pulmonar do seu sogro, porque senão ele não vai conseguir, ele não sai da mesa. A capacidade pulmonar dele é ruim, ele tem, né, um prejuízo muito grande da função respiratória. E eu falei, quanto tempo nós temos? Ele falou, nós temos 2 semanas. 2 semanas. Para não complicar? Porque ele teria que fazer essa cirurgia em até 2 semanas. Porque era um câncer agressivo, enfim. Só que nós precisávamos evoluir com ele, melhorar a capacidade, né, pulmonar dele, melhorar alguns dados de pulmonares, né, de avaliação funcional pulmonar, em 2 semanas. Né? Coisas que normalmente a gente leva em torno, no mínimo 6 semanas, para conseguir uma evolução satisfatória. E eu disse para ele, falei, não, deixa comigo. Nós vamos resolver, em 2 semanas ele vai estar pronto para fazer a cirurgia. E eu atendia meu sogro 7 dias por semana, todos os dias, né? Ora ele vinha para Maringá, ora eu ia para Nova Esperança, que é a cidade que ele morava, atendê-lo todos os dias. E no final da segunda semana, né, ele voltou no cirurgião, e o cirurgião mandou a foto do exame e falou, Luiz, conseguimos. Né, conseguimos, tá aqui, ó. O que você acha de a gente segurar mais 1 semana, cara? Porque a gente consegue melhorar e a gente vai com mais segurança pro procedimento. Eu falei, fechou. E aí nós fizemos mais 1 semana e meu sogro foi para a cirurgia. E saiu, graças a Deus, muito bem da cirurgia. Não é? E isso foi a virada de chave. E eu olhei e falei, olha isso aqui. Né? Quantas pessoas, de repente, não poderiam se beneficiar com isso? Não poderiam ter de repente, esse mesmo resultado, enfim. E a partir daquele momento, depois disso, 4 meses depois, meu sogro acabou, infelizmente, falecendo. E aí houve também uma demanda familiar dentro de casa, enfim, um cuidado, né? E chegou nesse momento que eu falei, ou eu toco isso aqui ou eu vou para o meu projeto. E foi exatamente nesse momento, foi exatamente nessa que eu escolhi o projeto, escolhi a Septo, escolhi a clínica. Parabéns. Né? Decidi largar, né, abandonar, né, minha carreira, não abandonar minha carreira, mas um trabalho de 15 anos como CLT, né, com todo o apoio da instituição em que eu trabalhava, e que continuo trabalhando ainda hoje, né, como docente, como professor, mas com uma carga horária menor, e eu amo trabalhar nesse lugar. Para mim é um lugar que eu me sinto muito bem, mas eu acabei optando por assumir a Septum Core, assumir a clínica, né, como um projeto meu de fato. Né? Mas olha só, Luiz, você contando a sua história, olha como a sua relação com o empreendedorismo ela foi se construindo. Você já empreendia mesmo sem ter um prazo, mesmo sem ter uma meta. Então você já tinha um nome cheio de significado, que eu achei maravilhoso. Você já tinha projeto, você já tinha um conceito, você já tinha chegado ali, ó, na trave.
mas vamos aguardar mais um tempo. Então, assim, a sua relação com o empreendedorismo, ela foi uma relação que ela foi se construindo e amadurecendo. Então, isso é muito importante também para quem vai empreender. Não foi um empreendedorismo no susto. Não foi um sonho meu que vai ter que ser realizado a qualquer força, custe o que custar. Não, foi sentido, foi pensado, foi amadurecendo e realmente dá para ver isso na forma como você fala, na forma como você explica até o nome da sua clínica, dá para sentir tudo isso. Então, parabéns, você é um empreendedor nato. Mesmo se sentindo, não vamos dizer assim, tão potente quanto os outros lá no início, quando você ainda estava na sua vida hospitalar, mas você já tinha uma relação, traços empreendedores muito fortes. Parabéns. Então vamos lá, decidido empreender, tirar esse projeto de uma vez por todas da gaveta. Qual foi o primeiro passo que você deu, Luiz? Carol, é muito legal você trazer isso, porque assim, eu não sabia como, eu não sabia que jeito, eu não sabia quais eram os caminhos, eu simplesmente tinha uma vontade, né? E aquela vontade era tão grande que me fez, né, pedir a demissão do meu serviço, né? Mesmo sendo um serviço, um trabalho muito bom, mesmo sendo um trabalho que me remunerava bem, mas essa vontade de fazer alguma coisa pelas minhas forças, né? Assim, e colocar também até a minha zona de conforto em xeque, me fez tomar a decisão. Lógico, em comum acordo com a minha família, né? Minha esposa sempre esteve muito presente durante todo o processo. Os meus filhos também fazem parte desse mecanismo por suportar várias coisas assim, né? Às vezes a gente segurava fazer muitas coisas e eles entendiam. Então, eu decidi, então, né, pedir a demissão e não sabia como ainda. O que eu tinha certeza era que eu precisava estar perto de pessoas que sabiam como fazer. Isso, para mim, era algo que na minha cabeça estava muito certo, não é? Assim, foi exatamente nesse momento que eu encontrei pessoas que pudessem me ajudar e que estivessem prontas e aptas a entender o mecanismo, né? E o mecanismo que na minha cabeça era muito complexo. E você foi uma delas, né? Carol, ela fez parte desse processo, ela esteve e talvez tenha sido uma das primeiras pessoas que eu encontrei durante esse processo e que me auxiliaram, né, a olhar para esse projeto não mais só como um projeto, mas como algo que devia sair do papel e que para ele sair do papel existiam várias coisas e um caminho a ser seguido. Então, na minha cabeça sempre foi isso, Carol. Eu precisava ter alguém ou algumas pessoas que soubessem o que fazer. Né? E aí foi quando eu conheci você, aí foi quando eu conheci o Marco, aí foi quando eu conheci a Andréia. Quer dizer, a Andréia, né, ela já há bastante tempo já também, nós éramos amigos há muito tempo, mas esse lado empreendedor, essa coisa assim, ela também nesse momento se fez muito presente. E foi então cercado dessas pessoas que eu comecei a entender que para que a clínica acontecesse, ela precisava seguir um organograma, né? Um organograma que eu não conhecia e que, de alguma maneira, apesar de ser complexo, simplificou o processo. Sabe, Carol? Então, medo eu tinha muito, continuava não tendo dinheiro para fazer a clínica, né? Um projeto que era um projeto lindo e que demandava um investimento, e que esse investimento eu não tinha e tampouco sabia como consegui-lo, não é? Então, foram essas pessoas que, de alguma forma, eu pude encontrar nesse momento difícil de transição, difícil porque mentalmente eu estava impactado,
Então eu vinha sofrendo de ansiedade, vinha passando por alguns momentos difíceis, né? Dentro dessa troca de virada de chave, né? Dessa troca de experiência profissional, porque ali dependia e eu comecei a entender que aquilo dependia só de mim, não é? É uma Então, uma responsabilidade. responsabilidade diferente. Diferente. Porque Sim. eu já tinha as minhas responsabilidades, mas essa era diferente. É sair da zona de conforto. Você Li- já tinha ali a sua zona de conforto na faculdade, na coordenação, a sua carreira acadêmica, mas você saiu da zona de conforto. Olha aí, você é um empreendedor nato. Quando eu digo, eu tenho provas. Isso é muito legal, porque eu não me vejo assim, sabia? E Mas talvez é várias assim. pessoas que estão em casa, várias pessoas que estão nos assistindo e que têm vontade de empreender podem não se enxergar e tá tudo bem, porque a gente não se. Eu pelo menos não me enxergo assim. Eu ainda me enxergo, eu ainda hoje, não é? Me enxergo com muitas dificuldades. Né? Mas existe uma frase também que diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. Né? Então, de fato, o valor que a gente emprega em alguma coisa nos dá subsídio para enfrentar tudo aquilo, né, todas aquelas dificuldades no processo. Uhum. E principalmente entender esse processo junto de pessoas que já passaram por essa experiência, ou que vivem essa experiência, ou que têm formação, né, técnica para te dar esse suporte, facilita muito o enfrentamento e até atingir os seus objetivos. Até emocionalmente. Mas sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida nenhuma. Com certeza. Mas, Luiz, olha só tudo que você nos disse aqui agora. Você tinha um sonho, você procurou ajuda de profissionais, especialistas que poderiam te ajudar a construir esse sonho, tornar esse sonho realidade. E assim você o fez. E agora, minha próxima pergunta é o seguinte: depois que você começou a construir este sonho, apoiado e orientado por especialistas, apoiado pela sua família, qual foi o momento que você virou a chave e falou assim: agora eu sou empresário, eu sou empreendedor? Dentro desse processo de construção, qual foi o momento que de fato você sentiu que de fato as coisas tinham mudado? Carol, para ser bem sincero para você, foi no momento em que eu assumi a minha primeira despesa enquanto profissional, enquanto empreendedor, que era o aluguel do espaço onde eu tinha definido, né, ser o meu lugar. Então, acho que nesse momento, depois que eu firmei o contrato, que eu peguei a chave e que eu falei, entrei dentro daquele salão e olhei e falei, cara, agora isso é minha responsabilidade, né? Isso é o espaço, eu vou ter que arcar com isso todo mês, não é? Nesse momento, eu acho que é como se algo tivesse realmente mudado dentro de mim, assim, me parece, e às vezes para você que está aí pode parecer muito simples, mas naquele momento eu tinha que, aquilo precisava de alguma maneira ter um retorno para que eu pudesse arcar mensalmente com aquela despesa e que junto delas, né, dentro das nossas discussões, dentro daquilo que a gente discutia, teriam outras despesas, energia, água, não é? E aí você para e fala, pera lá, eu vou precisar agora me reorganizar, né? Mas efetivamente, né? Acho que essa chave ela realmente foi estagnada, assim, né? Com essa virada, quando eu pude receber o meu primeiro paciente já com a estrutura pronta. Ah, Não é? Ao final do atendimento, eu parei, enfim, com todo aquele espaço, o paciente tinha ido embora, e era o único paciente que eu tinha na clínica, porque eu não tinha outro ainda. Eu olhei e falei, agora é sobre isso. Né? É sobre pegar tudo aquilo que a gente tinha conversado, não é, com os especialistas, com as pessoas que tinham expertise na área, não é? Pegar tudo aquilo que eu tinha de aprendizado profissional,
de formação, de vivência, e é pegar tudo aquilo que humanamente eu tinha sonhado para esse projeto e colocar no mesmo lugar. Não é? Então, quando eu entrei no salão, eu tive essa primeira experiência, sem ter nada dentro. E a segunda experiência que consolida isso foi quando o primeiro paciente da clínica saiu da clínica. E eu fiquei sozinho lá dentro, depois de ter realizado um atendimento, né, dentro da minha área, dentro da minha especialidade e principalmente dentro do meu espaço. Né? Então, acho que são os dois momentos cruciais, não é, para o entendimento daquilo que é o ser profissional, CLT, para o profissional empreendedor, para o profissional que olha e fala, agora isso depende do meu trabalho, depende daquilo que eu conduzir aqui dentro, né? Então, acho que esses são os dois momentos, assim, Carol. Eu imagino, assim, que deve ser aquele momento que passa um filme na cabeça, o coração acelera, você quer chorar, você quer fazer tudo. Eu imagino, deve ser muito emocionante. Parece assim, porque parece que é uma... parece que é uma história, assim, que ela vem carregada de um monte de coisas, né? E eu trago ela dentro de uma perspectiva emotiva, porque eu entendo que a gente... quando a gente olha para o nosso negócio, quando a gente olha para aquilo que nós estamos propostos a fazer e a entregar, se ele não vier com emoção, e não pode só vir com emoção, mas se ele não estiver também, né, pautado com aquilo que é o sentimento, né, ele é como ele esfria, né? Então passa um tempo, ele esfria. E hoje eu olho para a Septum já com a estrutura, já com a, né? E o sentimento que eu tenho por ela é o mesmo de quando eu me formei. É o mesmo de 19 anos atrás, não é? Então, o carinho que eu tenho por ela, o que eu penso para ela para o futuro, sabe? É como se eu estivesse gerindo meu filho, né? Não, e isso é tão verdade, porque eu nunca vou esquecer da nossa primeira reunião. Nossa primeira reunião era reunião de diagnóstico. Você sentou assim na minha frente e disse: "Olha, Carol, eu tenho um sonho, mas o sonho não é só meu e é da minha família. E é um sonho de muitos anos." Eu fiquei sentada assim, aí veio o peso da minha responsabilidade, né? Falei, meu Deus, é um sonho familiar. Eu tenho que dar conta desse recado. Mas dava pra ver assim, ó, em cada palavra que você falava assim, a emoção, o sentimento, a vibração de querer conquistar e que aquela conquista não iria ser só sua, mas da sua família também. Isso desde a nossa primeira reunião ficou muito claro, assim, muito perceptível. Mas vamos lá, Luiz, porque nós precisamos avançar com essa conversa. Agora nós queremos que você apresente para nós a sua clínica. Falamos dela, desse sonho, dessa construção, esses desafios que foram acontecendo. Então agora eu vou pedir para você apresentar para todos nós a sua clínica, o seu sonho. Isso é fácil, isso é tranquilo. Vamos lá. Bom, então essa é a Septum Core, não é? A entrada da Septum Core, ela já é recebida com uma recepção aconchegante, humanizada, não é? Então a gente sempre pensou em não ter cara de clínica, mas ter uma cara de algo que pudesse acolher muito bem as pessoas, não é? Ela é composta por 3 consultórios e um espaço de capacitação onde a gente busca trazer formações para dentro da clínica. Esse é meu consultório, que é um espaço que eu adoro estar e receber as pessoas, né, durante as avaliações. E aqui é o coração da clínica, é onde acontecem os tratamentos, onde acontecem os atendimentos, onde os pacientes são monitorados e acompanhados durante todo o protocolo. Não é? E aí, além disso, além desse espaço, a gente pensou também nos pequenos. Não é? Então, nós fizemos um espaço Kids, onde uma brinquedoteca, onde as crianças pudessem ser acolhidas dentro da clínica, né, e as famílias pudessem também ser recebidas ali dentro. Então essa é a Septum Core. É realmente maravilhoso. É maravilhoso.
estar lá é mais maravilhoso ainda. Você merece parabéns, Luiz, por não ter engavetado o seu sonho. Mas, Luiz, agora olhando para toda a sua trajetória pessoal e agora como empreendedor, quando você olha assim para sua clínica e você olha para o que você sonhava e para o que você construiu, porque você construiu, o que mudou daquilo que você sonhava para aquilo que você conseguiu construir? Carol, acho que a única coisa que... não a única, mas a mudança maior foi em mim, assim. Eu olhar hoje, né, enxergar o meu espaço, olhar para ele. Eu confesso para você que é a mesma sensação que eu falei para você quando eu vi o primeiro projeto. Eu olho para o projeto hoje, eu vejo ele exatamente como ele estava no papel, sabe? E a gente conseguiu transcrever, conseguiu colocar aquele projeto, que era o projeto 3D das arquitetas, para o espaço e transformá-lo em algo real. Então, quando eu me olho nesse processo, quando eu me olho, né, olho o Luiz lá atrás e vejo o Luiz hoje, eu vejo que o Luiz hoje ele tem uma visão extremamente ampla daquilo que é o meu negócio, daquilo que é a minha clínica. Eu me entendo mais maduro para tomar algumas decisões dentro do processo. Só que acho que não... E também não sou só eu. Porque, assim como eu falei para você na nossa primeira conversa do diagnóstico, a minha família também muda com esse processo. A minha esposa também tem um outro olhar hoje, né? Ela tem outras experiências que a fizeram enxergar o processo de construção de algo que é nosso com muito mais maturidade, né? Porque antes a gente tinha um sonho, né? Não sei se você vai lembrar, mas também nessa nossa primeira reunião você disse, tá, Luiz, mas você, CNPJ, você já tem? Eu falei, não tenho ainda CNPJ. Né? Eu lembro, Luiz. Você lembra disso? Eu lembro, porque assim, foi muito marcante. Você chegou com o projeto, com o nome, com a logomarca. Você já tinha tudo, mas não tinha. O básico, o que precisava para começar. Aí eu pensei assim, gente, esse cliente vai ser muito difícil, ele é ansioso. Eu ainda fiquei pensando. E aí depois, como nós somos um grupo, somos consultores, você foi atendido por especialistas diferentes, não só por mim. Mas eu fui conversar com outro consultor e falou assim, Carol, ele é acelerado, mas ele vai entender a estratégia. Falei, então vamos investir nele. Vai ser um case de sucesso com certeza, mas eu lembro, você já tinha tudo quando sentou para conversar comigo. De fato, só faltava a estratégia, mas estava muito claro na sua cabeça. De fato, só não tinha o técnico, era onde você realmente... E você teve a sacada, por isso que eu falo que você é empreendedor nato. Faltou a sacada, você tinha ali a parte emocional, a cor, o nome, o projeto, as partes que você achava estratégico. O que faltava era só o técnico. E você foi buscar nos especialistas, na consultoria especializada, o técnico e transformou tudo isso em realidade. E você conseguiu controlar o tempo, as adversidades, todos os imprevistos que vão acontecendo. E agora há pouco eu não quis interromper você, mas você disse assim, Carol, eu ainda não me sinto um empreendedor, eu ainda não me vejo com essa potência do empreendedor. Mas o empreendedor, quando ele se consolida, ele não para de ter desafios, ele se permanece resiliente. Então, mesmo quando ele consegue empreender, as adversidades, elas vão sempre estar vindo. A diferença é que você vai cada vez lidar melhor com elas, tá, Luiz? Mas realmente a sua história, ela é muito inspiradora. E agora, caminhando já para
para a reta final da nossa conversa, que está muito boa, inclusive, eu gostaria que você me respondesse o seguinte, Luiz. Olhando para trás, para tudo que aconteceu, o que você faria diferente? Nada. Nada, Carol. Sabe por que eu não faria nada? Porque eu acho que eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei. Nenhuma. Nenhum momento. Nenhum momento. O fato de eu ter demorado para fazer, para tocar a clínica, para colocar o projeto, né? Tirar o projeto do papel, porque é um projeto inovador, é um projeto que a gente tem uma carência, não é? Desse tipo de serviço. A doença cardiorrespiratória, a doença metabólica, ela é sem dúvida uma das doenças que mais mata no mundo, que mais deixa as pessoas com morbidades. E, portanto, a atenção, né, a essa área, ela transcende só a atenção médica e, portanto, ela é uma atenção multiprofissional, onde o fisioterapeuta está inserido dentro dessa equipe multiprofissional de cuidado com o paciente. E olhar para essa carência, né, foi algo que me movimentou. E todas as minhas decisões tomadas, muitas em comum acordo com a minha família, outras porque de fato imperativamente eu resolvi tomá-las, assertivas ou não, elas me construíram e foram me construindo durante o processo. Então, de maneira segura, eu fui tomando algumas decisões que me levaram até, por exemplo, aos consultores, que me levaram, por exemplo, até os profissionais que trabalharam na construção, na reforma do salão, que demorou 7 meses e eram para demorar, o nosso prazo era 4. Nós levamos 7 meses. Todos que estiveram lá, né, de alguma maneira foram pessoas muito especiais que fizeram parte desse processo. E as decisões, então, elas foram sendo tomadas e tudo aquilo que eventualmente tinha dado errado, a gente procurou corrigir e traçar uma nova rota. Então, por isso eu digo para você, e eu sou muito categórico em dizer que eu não me arrependo de nada, sabe? Assim, e talvez, se eu pudesse fazer, eu faria, talvez, tudo de novo. Ah, que ótimo! Tudo de novo. Que ótimo. Né? Talvez a minha esposa não fale isso, porque ela, né, ficou muito estressada durante todo o processo, e ela vai escutar isso, ela só se for você. Mas eu falo assim, foram dias muito difíceis, são dias muito difíceis, a gente se preocupa muito com tudo, não a clínica, ela está muito longe de ser só um negócio de retorno financeiro, né? Ela, desde a sua concepção, ela não é essa a intenção. O retorno financeiro ele é importante porque eu dependo disso também para viver, mas vai muito mais do que isso. Mas de fato, né, um dos nossos grandes valores é impactar positivamente na vida das pessoas. Então, e é muito bom fazer isso, impactar positivamente na vida das pessoas, fazendo aquilo que você gosta, que você se formou para aquilo, não é? E que hoje é o que você pensa para o resto da sua vida. Então, assim, por isso eu digo para você que eu não mudaria em nada. Maravilha. Né? Eu, talvez, se eu pudesse tomaria as mesmas decisões. Que maravilha. Agora, Luiz, para encerrar, a última pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Hoje, considerando tudo que você nos disse aqui, teve períodos em que você teve medo, teve períodos em que você sonhou, que você não acreditou no seu potencial, o medo da transição de carreira, sair da zona de conforto. Você trouxe compartilhou vários momentos da sua experiência. Então, eu queria que você deixasse um conselho para quem está assistindo esse episódio desse podcast e tem esse medo, ou algum dos medos que você enfrentou para construir o seu sonho e tornar o seu sonho realidade. Show. Antes de dar o conselho, Carol, eu só queria deixar aqui, eu sei que a gente está encaminhando para o final, mas eu só queria deixar aqui um beijo enorme para minha esposa, Michele, para meus filhos, Emanuel e Augusto, para os meus pais, José e Helena,
para minha família de maneira geral, que de alguma forma sempre me apoiaram durante esse processo, sempre estiveram presentes e se fizeram presentes. E eu digo que sem eles, talvez eu não teria nem... né, eu teria desistido, né, em muitos momentos durante esse percurso. E aí, né, já deixando esse abraço que, enfim, eu quero que eles sintam lá, eu quero dizer que a decisão é sua, né? É a nossa decisão, é aquilo que você sonha, é aquilo que você almeja, que tem que ser o combustível para o seu movimento. Então, eu vou retomar a frase: é justo que muito custe o que muito vale. As dificuldades, elas vão acontecer no processo, e a gente que, sei lá, tenta de alguma maneira construir algo com as próprias mãos, muitas vezes vê aquilo desmoronar, vê aquilo, né? E é a sua decisão, junto das pessoas que você ama, que vão continuar dando força para que num tombo você levante, para que numa alegria você não seja soberbo, não é? Então, manter o equilíbrio, sobretudo, não é? Estar muito certo de que cada dia ele deve ser vivido de maneira muito intensa, não é? Para que a gente não precise viver ansiosamente o futuro e se tornar ansioso, mas para que a gente também não fique preso no passado e, portanto, esteja emaranhado de um aspecto depressivo e sentimento depressivo. Mas que a gente possa viver cada momento, né? Cada dia. E que se você está certo daquilo que você quer e você planeja aquilo, a sua decisão, ela com toda certeza vai ser assertiva desde que você se movimente para o acerto, não é? Então, estar perto de pessoas que te amam e que conhecem daquilo que você precisa fazer, porque a gente é uma média, né, das pessoas que a gente convive, né, te faz detentor, né, da capacidade de construir o que você quiser, não é? O seu sonho, lógico, ele que vai determinar. Se ele é um sonho muito grande, ele vai exigir mais de você, não é? Mas se você está propenso a abraçar aquilo, é o seu esforço que vai determinar. Então, seja forte, né? Que você, com toda certeza, vai atingir, vai chegar aonde você almeja. Luiz, olha, eu estou muito satisfeita com tudo que nós conversamos aqui. Eu estou muito feliz. Acima de tudo, eu sou muito grata por ter feito parte deste sonho, ainda que uma pequena parcela, mas é muito gratificante ver como você conseguiu conduzir, evoluir, chegar onde você chegou, merece todo sucesso. Você é um reflexo de todo o seu esforço, tá? Então, assim, eu fico muito grata por isso. Agradeço a oportunidade de você ter confiado no meu trabalho, no trabalho da nossa equipe, da nossa empresa, tá? E hoje eu agradeço por você ter compartilhado conosco a sua história, que com certeza vai inspirar e motivar muitas pessoas a empreender e, acima de tudo, acreditar no sonho delas, beleza? Então, eu encerro aqui com você hoje. E para você que está assistindo este episódio e também tem um sonho, também tem alguma vontade ou medo ou uma ideia para empreender e está procurando pessoas especialistas que possam contribuir com o seu negócio, com a sua carreira, entre em contato com a Essencial Clinic.